Como fazer um dashboard no Excel com abas diferentes, com 2, 3 abas, onde você pode clicar e visualizar um dashboard diferente, uma análise, um relatório, gráficos diferentes. Clicou, mudou entre as abas da planilha e dessa forma você consegue gerar um ambiente mais bonito para apresentações, para relatórios, para análises que você precisa fazer no Excel. Tudo começa, pessoal, a partir de uma planilha com informações. E você pode utilizar a planilha que você quiser. Você pode utilizar uma planilha de frete, de financiamento, de investimentos, de controle de obras, de compra, de vendas, de RH, produção, enfim, qualquer coisa. Está vendo que eu dei vários exemplos? Ou você pode baixar este arquivo aqui de Excel de grátis, porque aí você consegue acompanhar o vídeo junto comigo, tá bom? Mas a gente vai fazer tudo que você está vendo do zero, passo a passo. O dashboard ele vai ter alguns recursos legais, que seriam esses botões de navegação, menu, que você clica, eles alteram de cores e também alteram entre as análises que a gente tem. Nas tabelas, eu fiz várias tabelas dinâmicas para me mostrar as informações importantes. Em gráficos, eu coloquei aqui dois gráficos, um gráfico de linha e um gráfico de coluna, certo? Dois gráficos no total. E em comparações, eu tenho mais dois gráficos, que comparam os itens, as categorias que eu tenho. E aqui eu utilizei gráfico de barras. Então vamos ver na prática e passo a passo como que a gente pode fazer o nosso dashboard aqui no Excel com várias ferramentas e funcionalidades para nos ajudar bastante no dia a dia. Vamos lá. Para que possamos começar a fazer o nosso dashboard aqui no Excel, deixa eu criar aqui uma aba nova na minha planilha, clicando nesse botãozinho de mais, e eu já vou clicar com o botão direito aqui, e então renomear, eu vou escrever Dashboard 1. Por que 1, professor? Por que você colocou o número 1? Você já vai entender. Enter. Porque a gente vai ter mais de uma tela de visualização, concorda? Então é por isso que eu coloquei Dashboard 1. Mas enfim. Agora, aqui na primeira coluna, eu vou clicar na letra A para poder selecionar toda essa coluna. E então, página inicial. Deixa eu pegar aqui, pessoal, por exemplo, uma cor azul. E na divisão de coluna A com B, eu clico, seguro e arrasto para a direita, para poder aumentar bastante o tamanho dessa coluna. Agora eu vou clicar aqui na coluna B e vou colocar uma corzinha verde. Pode ser essa daqui, ó. Aí eu diminuo bastante. Mas aí digamos o seguinte, nossa, professor, eu não gosto dessa cor que você colocou. Bom, se você clicar na caixinha de cores, você pode escolher qualquer cor que você quiser, tá bom? Então eu só estou mostrando opções. Se você também vir aqui em mais cores, você tem um acesso maior a outras possibilidades que o Excel fornece. Vou clicar aqui no padrão e vou pegar, por exemplo, um verde mais moderno. Ok? E é isso aí, ó que legal que ficou. Bom, então a gente já tem o layout aí, o efeito do nosso dashboard. Agora clicando aqui em cima, pessoal, em inserir, eu vou colocar uma forma, um retângulo, e vou arrastar ele na tela, mais ou menos assim. Vou clicar no retângulo e jogar ele lá para cima, para eu fazer um cabeçalho para mim. Posso puxar ele aqui um pouquinho para dentro, jogar ele um pouquinho para cima, e eu vou escrever algum título aqui dentro. Ó. 1, 2, Dashboard para análises. E aí você coloca o nome que você quiser, tá bom? Vou selecionar essas informações, página inicial, mudar a fonte, aumentar um pouquinho, centralizar. Além disso, eu posso remover essa cor azul para ficar transparente. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, forma de formato, contorno sem contorno, preenchimento sem preenchimento. Pronto. Agora a gente já tem uma escrita transparente. Olha que bonito que ficou. Além disso, eu vou precisar também clicar no inserir, formas, retângulo e adicionar um botãozinho. Pode ser mais ou menos aqui, ó. Esse botão, para que ele vai servir? Para nos ajudar a mudar e navegar entre as planilhas. Esse primeiro botão aqui, eu vou clicar 2 vezes, 1, 2, ele pode me mostrar todas as tabelas que a gente vai ter. Deixa eu selecionar esse texto, página inicial, aumentar bastante, colocar uma fonte diferente. Essa corzinha aqui, da letra, eu acho que eu vou deixar... Bom, vou deixar dessa forma mesmo, depois a gente modifica. Bom, pessoal, dependendo do seu dashboard, da planilha que você trabalha, esses nomes aqui podem mudar. E aí você tem que pensar aquilo que você precisa. Mas qual que é a minha ideia? Neste primeiro botão, a gente visualizar todas as tabelas que a gente for tendo das análises. No segundo botão, a gente analisar um tipo de gráfico. E no terceiro, mais um tipo de gráfico, enfim. Deixa eu clicar nesse botão aqui que eu fiz, e aí eu vou copiar e colar. Como que eu faço para copiar e colar? Eu posso usar Ctrl C e então Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Coloco ele aqui embaixo, Ctrl C, Ctrl V, e coloco ele aqui embaixo. Pronto. Esse segundo botão eu vou clicar nele e vou escrever gráficos. E esse último é comparações.
Enfim, tá, pessoal? Coloquei alguns nomes assim, meio que aleatórios, realmente só para ficar mais fácil da gente ter alguns detalhes já na planilha, tá bom? Mas aí depois você pensa com calma e vê qual nome se encaixa melhor de acordo com as análises que você for fazendo. Eu vou clicar nesse primeiro botão, tabelas, e vou pintar ele aqui, ó, de uma corzinha verde, igual a gente fez para o fundo, e vou tirar a borda, forma de formato, contorno, sem contorno. Além disso, aqui na página inicial, a fonte, vou deixar com o mesmo azul que eu usei para o fundo. Olha que legal. Agora o botão que está ativo, ele fica combinando com o layout que a gente fez aqui para o fundo. Eu também posso pintar todos os outros botões da mesma cor. Seleciono o primeiro botão, pincel, aqui em cima, vou clicar 2 vezes rapidinho. 1, 2, e saio clicando ó, nos gráficos e nas comparações. Agora eu aperto a tecla ESC aqui do meu teclado para poder cancelar tudo que eu fiz. É isso aí. O que a gente vai precisar ter agora? Eu vou precisar adicionar mais 2 abas para a gente fazer o nosso dashboard. Mas calma lá, vamos clicar com o botão direito nesse dashboard 1. E então vou vir aqui, ó. Mover ou copiar. E então, dashboard 2, está certinho, mover para o final. Criar uma cópia. Ok. E mais uma vez, clico no primeiro dashboard, botão direito. Mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia. Ok. Agora essa aba nova, eu vou chamar ela simplesmente de Dashboard 2 e por fim a última de Dashboard 3. Quando a gente clicar no Dashboard 1, eu quero que apenas a tabela fique verde e os outros botões aqui fiquem numa cor mais sem chamar muita atenção. Então eu posso clicar nesses outros botões e pintar com a mesma cor que a gente colocou para o fundo, porém a fonte pode ser uma fonte branca, para dar a entender que tem um botão ali. Só que aí quando eu colocar no outro dashboard, a gente vai intercalando. E dessa forma mantendo só o botão ativo referente a cada aba da nossa planilha, tá bom? Então olha que legal, pessoal. Aqui, como você viu, a gente fez passo a passo juntos. Eu fui só mudando a cor dos botões. Agora, sempre que você trocar e navegar entre as planilhas, as abas aqui embaixo, ó, você consegue ver que os botões ali, eles mudam de cor. Ó, que legal que fica. Fica um efeito super bonito e bem interessante, que pode te ajudar bastante a criar visuais impressionantes aí com o Excel, tá bom? Agora, o que a gente precisa fazer? Toda vez que eu clicar no botão tabelas, eu quero que ele me jogue para tabelas. Toda vez que eu clicar em comparações, eu quero ser jogado para comparações. Como que a gente faz isso? Você vai vir em qualquer aba no Excel, até porque você vai ter que configurar as 3 abas que você tem, beleza? Então deixa eu clicar aqui ó, no Dashboard 3. Quando eu clicar na tabelas, eu quero que jogue para a aba tabelas. Então botão direito, link, e então colocar neste documento, e vou escolher o dashboard que eu quero ser direcionado, que vai ser o dashboard 1. Ok. Agora quando eu clicar nos gráficos, botão direito, link, eu quero ser jogado para o dashboard 2. E quando eu clicar em comparações, botão direito, link, eu quero ser jogado para o dashboard 3. E assim por diante. Se eu clicar aqui nos gráficos, ó, já está funcionando, você viu? Deixa eu voltar aqui, clicar agora nas tabelas. Já está funcionando, você viu? Então agora a gente precisa também configurar para as outras abas, esses links dos botões. Pronto, pessoal, dei um pause aqui no vídeo e eu coloquei esses links em todos os botões aqui do dashboard. E dá para ver, olha que legal, já está bem funcional. Sempre que a gente clica em qualquer botãozinho nesse menu de navegação que fizemos aqui do lado, ele já nos direciona para uma aba diferente. Então agora a gente já finalizou uma parte do dashboard, que seria a parte de layout, de estética, de funcionalidade, digamos assim. Agora voltando um passo para trás, vamos aqui de novo na planilha 1, onde temos a nossa base de dados. É muito importante, pelo menos na minha opinião, transformar a sua base de dados, a sua planilha, numa tabela. Isso é chamado de formatar como tabela. Beleza? É isso que a gente vai fazer, formatar como tabela. Por que é importante? Vou te mostrar. Então você vai selecionar toda a sua planilha, ou se a sua planilha for muito grande, você pode clicar só na primeira célula, talvez, e então inserir tabela. Aqui o Excel vai abrir essa caixinha para você, e ele vai mostrar todo o intervalo selecionado. Ó. O meu dá para ver que está certo, desde a coluna A até a coluna F, e está indo até a linha 101. Minha tabela sim tem cabeçalhos, e ok. Pronto. Agora já temos uma tabela no Excel. E por que é interessante usar uma tabela? Porque sempre que você inserir novas informações, olha só, Enter, automaticamente essas novas linhas inseridas já vão sendo adicionadas na sua tabela. E aí fica muito mais fácil atualizar o dashboard quando você colocar novas informações na sua planilha. Você faz o dashboard uma vez só,
e já fica mais fácil ir atualizando ele, tá bom? Agora que fizemos a nossa tabela, vamos fazer as análises. E para fazer análises aqui no Excel, podemos utilizar tanto fórmulas quanto funções, ou podemos utilizar tabela dinâmica. Nesse vídeo, vamos utilizar tabela dinâmica. Na minha opinião, é uma ferramenta bem mais robusta do que fórmulas e funções, porque é mais simples de utilizar e também é mais fácil, mais rápido. Você precisa fazer análises, usa a tabela dinâmica. Já é uma ferramenta voltada para te ajudar a criar relatórios, análises. Mas como assim? Digamos que eu te pergunte, qual o valor total? Muito simples, é só somar toda a coluna F. Beleza, mas eu quero saber o total, não geral, mas o total de compra e o total de venda. Então eu precisaria separar esses valores nessas duas categorias. Você concorda comigo? E como é que eu faço isso? Pois é, a tabela dinâmica consegue te ajudar. Então é mais fácil usar a tabela dinâmica do que muitas vezes ficar pensando numa solução através de fórmulas e funções. Então vamos clicar aqui em inserir, tabela dinâmica, e eu vou selecionar essa opção aqui, pessoal, planilha existente. Cliquei, vou clicar na setinha para cima e vou aqui no primeiro dashboard que eu tenho. E aí eu vou clicar em qualquer lugar, como exemplo, nessa célula aqui. E então setinha para baixo, ok, pronto. Então aqui a gente já consegue ver a nossa primeira tabela dinâmica. E aqui à direita, conseguimos ver as configurações dessa tabela dinâmica. Esse daqui é um vídeo bem objetivo e direto ao ponto de como usar, como fazer dashboard no Excel. Porém, se você quiser ver um vídeo completo e grátis sobre tabela dinâmica no Excel, eu vou deixar esse vídeo na descrição, tá bom? Então não esquece de depois você conferir e assistir esse vídeo, porque é um conteúdo bem legal e que eu acredito que pode te ajudar bastante. Fazer análises, criar relatórios, automatizar tarefas, tudo bem? Tabela dinâmica no Excel. Mas continuando. Aqui embaixo da tabela dinâmica temos os filtros, linhas, colunas e valores. Digamos que eu queira ver, por exemplo, todas as datas que eu tenho na minha tabela. Eu posso muito bem pegar essa data, clico, seguro e arrasto ela para dentro das linhas. Automaticamente a tabela dinâmica vai organizar para mim todas as datas que eu tenho. Mas professor, nossa, ficou pequenininho. Por quê? Se a sua tabela é grandona, com um monte de informação. Porque tem data que se repete. Olha só, dia 11 se repete várias vezes. Então a tabela dinâmica ela resume as informações. E pensando nisso, o que eu posso fazer aqui? Eu poderia muito bem pegar o valor total, por exemplo, pego e solto dentro dos valores. Porque assim, olha que interessante. Eu vou conseguir ter o somatório do valor total por dia. E essa daqui já seria uma análise super interessante que pode nos ajudar muito. Visualizar o valor total por dia. Você concorda? Então aqui a gente já teria uma análise bem legal de se utilizar. E lembra que eu falei daquele assunto de atualizar tabelas dinâmicas? Já vou mostrar agora para você como fazer. É só você clicar na sua tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, atualizar, atualizar tudo. Porque quando você inserir novos dados na sua planilha, não vai atualizar sozinho. Não vai. Então você precisa fazer essa atualização. Mas, mesmo que você tenha um monte de tabela aqui, todas, se você fizer do jeito que eu mostrei, todas vão atualizar ao mesmo tempo, tá bom? Então você faz isso uma vez só e tudo, toda a planilha, tabelas, gráficos, comparações, tudo vai atualizar conforme a sua tabela, beleza? Mas vamos continuar aqui na tabela dinâmica. Cliquei aqui dentro dela e já consigo ver o valor total. Porém, esse valor total ele poderia ser dividido em compra e venda, certo? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, pessoal, talvez o tipo e colocar dentro das colunas. Pronto. Porque eu consigo dividir e visualizar uma coluna de compra, uma coluna de venda. Interessante. Esse total geral aqui no final, ele basicamente me mostra o seguinte, a soma destes valores. Mas eu sei que se fizer essa soma não está correto, né? Não faz sentido somar compra com venda. Você concorda? Então talvez a gente não precise visualizar esses totais gerais que nos mostram aqui. Eu vou remover esse total geral aqui da coluna. Vou clicar nessa tabela dinâmica, botão direito, opções de tabela dinâmica, e então, totais e filtros, mostrar totais de linhas? Não quero. Ok, pronto, é isso aí. Ó. Agora ele só me mostra o total aqui embaixo, que é realmente o que eu preciso, né? Aí eu consigo ver ó, que, por exemplo, no dia 7, teve 490 de compra e 810 de venda. Vendeu bastante, legal, gostei. É isso, pronto. Já está conseguindo me mostrar as informações que eu preciso e que são importantes para mim. Comparar compra e venda. Exemplo, né?
dá para a gente fazer mais análises. Vou, por exemplo, pegar toda essa tabela dinâmica, seleciona, e aí eu vou copiar essas informações. Ctrl C e depois Ctrl V. Copio, clico aqui do lado, Ctrl V para colar. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dessa coluna. E nessa nova tabela dinâmica aqui, vamos, por exemplo, manter as datas, mas ao invés de ver o valor total, vou remover, e aqui eu gostaria de ver a quantidade. Pronto, dentro dos valores. Aí eu vou saber, ó, tanto o valor que foi comprado e vendido, como também a quantidade. Então olha que curioso. A gente pode verificar que no dia 5, foi basicamente, ó, comprou e vendeu a mesma quantidade em dinheiro. Porém, olha a diferença de unidades vendidas. Vendeu menos. Mesmo vendendo menos, faturou a mesma coisa, né? Por quê? Porque a venda realmente foi bem maior que a compra. Pensando nisso, algo legal da gente fazer também é comparar qual foi o valor médio de compra e o valor médio de venda de cada produto. Dá para a gente fazer isso no Excel. Então vamos mais uma vez selecionar a tabela dinâmica, copia, cola aqui do lado, diminui um pouquinho o tamanho da coluna, e agora eu gostaria de ver, vamos remover tudo, pessoal. Clica na data, remover, tipo, remover, clica e remove. Pronto, ficou zerado. Vou pegar os produtos e colocar dentro das linhas. Agora cada linha se transforma num produto. Poderia, por exemplo, com esses produtos, pegar o tipo, colocar dentro das colunas, e assim iria quebrar em duas partes, compra e venda. Vou pegar, por exemplo, o valor total e colocar nos valores. Eu iria ver o total que foi comprado e vendido dos produtos. Ah, mas não é muito bem isso que eu gostaria, né? Então, peraí. Eu não quero saber exatamente o que comprou e o que vendeu. Eu gostaria de saber o preço médio. Então, vamos fazer essa análise. Vou selecionar mais uma vez essa tabela aqui. Copio e colo aqui do lado, diminuo um pouquinho o tamanho dessa coluna. E ao invés, então, de eu ver a venda total, eu clico e removo. Aqui eu gostaria de ver o valor unitário. Porque é o valor unitário que dá para a gente tirar a média, você concorda? E coloco dentro dos valores. Só que mesmo assim, aqui vai mostrar para mim o quê? Uma soma destes valores unitários. Igual o Excel está falando aqui, ó. Está mostrando uma soma. Então vou clicar nessa configuração, clico na célula, configurações, e ao invés de ver uma soma, eu posso mudar para média. E então ok. Aqui eu consigo ver a média dos valores. E realmente é por isso que acaba vendendo muito mais do que comprando, em dinheiro que eu estou falando. Por quê? Olha um exemplo. A abobrinha foi comprado por R$ 1,53, a média. E a venda média é R$ 2,87. Então tem uma boa margem de diferença, né, entre compra e venda. Essas aqui foram algumas análises que a gente fez, né, pessoal? E o interessante também de utilizar a tabela dinâmica no Excel é que é bem configurável a questão do layout. Então, por exemplo, vou clicar na primeira tabela e Design, e vou pegar uma outra corzinha para eu utilizar. Talvez aqui um azul mais escuro, ó. Eu acho que fica mais fácil de visualizar os dados, as informações. E para poder fechar com chave de ouro essa parte aqui de tabelas, eu vou aqui em cima em Inserir, Linhas de grade, eu vou remover essa opção. Por quê? Porque aí o Excel fica com o visual sem interrupções, digamos assim. Ele fica totalmente com a mesma cor sólida. Não fica dividindo entre linhas e colunas. E fica um efeito bem legal também para a gente utilizar numa apresentação, numa reunião e assim por diante. Pessoal, essas análises que eu fiz aqui com as tabelas dinâmicas foram apenas alguns exemplos de possibilidades que conseguimos fazer com o Excel. Mas lembrando, dá para a gente fazer muita coisa. Exemplo, dá para eu verificar aqui a quantidade, a gente não fez isso. Quantidade que cada produto vendeu. Quantidade de venda de cada produto por dia. Quantidade... Enfim, um monte de coisa, né, que dá pra gente analisar. Foram algumas ideias apenas que eu fui montando aqui com vocês. Porém, como eu falei, vou deixar um vídeo grátis, completo, sobre tabela dinâmica na descrição, assim como eu falei. E se você também quiser entrar em contato comigo, para que eu mesmo faça uma planilha personalizada para você, um relatório, uma análise, um dashboard, fala comigo, vou deixar meu número de contato aí na descrição do vídeo, beleza? E caso você queira uma consultoria, uma aula particular, eu também consigo te oferecer essa possibilidade, tá bom? Eu mesmo, eu e você juntos na aula particular, beleza? Agora que fizemos essa parte aqui de tabelas, vamos fazer os gráficos e as comparações. Para fazer os gráficos, pessoal, poderíamos aqui utilizar novas tabelas dinâmicas, novas análises e fazer os gráficos a partir destas novas análises. Mas eu vou utilizar as próprias tabelas que eu já fiz para poder construir os gráficos. Poderia fazer diferente? Poderia. Poderia criar novas tabelas para fazer os gráficos diferentes. Mas já vou aproveitar o útil e o agradável, beleza? Então deixa eu clicar nessa minha primeira tabela aqui, onde eu tenho
tanto compra com venda, e eu acho que seria legal eu poder ver essa comparação entre as duas coisas, compra e venda. Então vou clicar nessa minha tabela e vou vir aqui em cima em inserir e vou pegar um gráfico de linhas. Pronto. Por que um gráfico de linhas? Porque eu acho que um gráfico de linhas fica bem legal da gente visualizar as variações entre uma categoria e outra. Antes da gente ver mais detalhes, deixa eu clicar com o botão direito nesse gráfico e então recortar. Aí eu clico aqui nos gráficos, clico, por exemplo, aqui em cima, botão direito e vou colar esse meu gráfico aqui. Eu também posso pegar esse meu gráfico e nessa bolinha arrastar para a direita para poder aumentar o tamanho dele. Assim ficando mais fácil a visualização. Agora que a gente já usou, pessoal, essa janela aqui lateral, se você quiser, você pode clicar no xizinho para fechar. Pronto, assim não fica interrompendo a nossa visualização. Joga um pouquinho para a direita, puxa aqui um pouquinho para cima, vou jogar um pouquinho para baixo e é isso aí. Ainda dá para a gente melhorar bastante o visual desse gráfico. Algo que eu gosto de fazer, que na minha opinião fica bem legal, vamos clicar nesse gráfico e aqui em análise de gráfico, botões de campo, eu vou ocultar tudo, porque ele dá uma limpada no visual. Além disso, eu posso clicar nesses números à esquerda, delete, clicar na linha de fundo e também vou deletar. E vou aumentar um pouquinho mais o meu gráfico. Essas legendas que estão aqui na direita, eu vou clicar no gráfico mesmo, tá bom? Não é na legenda, é no gráfico. Design, adicionar elemento, legendas, vou colocar elas na parte inferior do gráfico. Ó. E, aproveitando, no design, eu venho em adicionar elemento, rótulos, e então centro. O que isso vai me mostrar? Vai conseguir me mostrar os valores, tanto de compra quanto de vendas. Porém, muitas vezes pode acontecer de um valor ficar muito próximo do outro. Então, o que você pode fazer? Uma sugestão. Clica na linha azul, selecionou, tá vendo? Design, adicionar elemento, rótulos, esquerda. Clica na linha laranja, adicionar elemento, rótulos, direita. Porque pelo menos um fica na direita, o outro fica na esquerda, e assim um não fica interferindo no outro, né? Bom, acho que assim fica bom, ou... enfim. Pronto, depois você vai fazendo os ajustes aí que ficam melhor, de acordo aí com o seu gosto pessoal. Essa daqui seria uma possibilidade para a gente comparar compras e vendas. Mas é claro que ainda dá para melhorar mais o visual desse gráfico de linhas. Eu poderia muito bem clicar na linha azul, botão direito do mouse, formatar série de dados. E aqui eu poderia clicar nesse efeitos, sombra, e escolher uma sombra, para dar um destaque maior para a minha linha. Na caixinha de cores, linha, eu vou colocar a linha sólida e vou escolher o azul é compra. Então vou deixar de verde, talvez, ou azul. Vamos manter azul mesmo, acho que fica melhor, né? Pronto. Só que a largura aqui da linha, eu vou aumentar bastante, para visualizar melhor. E se você quiser, dependendo da versão do seu Excel, você vai ter essa opção aqui, ó, linha suavizada, que deixa a linha um pouquinho mais arredondada. Agora eu vou clicar nesse linha laranja, colocar também aqui um efeito de sombra, caixinha de cores, vou deixar ela na cor vermelha, vou colocar como linha suavizada e vou aumentar bastante aqui também o tamanho para me ajudar aí na visualização. E esses números, pessoal, não tá muito bom ainda, não estou gostando. Na minha opinião, tá difícil de visualizar. Tá meio amontoado, parece. Então deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou clicar no gráfico, design, adicionar elemento, rótulos, nenhum. Removi. Só que aí agora eu também não sei o que representa nada, né? Porque tá sem valor. Então vou clicar aqui no adicionar e vou ir em eixo vertical principal. Adicionar elemento, linhas de grade, horizontal principal. Adicionar elemento, linhas de grade e vertical principal. Pelo menos eu tenho uma noção maior desse jeito, aonde que cada ponto da linha se encontra e também consigo comparar com os valores aqui da esquerda. Eu acredito que facilite um pouco. Voltando na minha tabela, agora temos essa segunda parte, que seria as quantidades. Deixa, por exemplo, eu clicar nessa tabela e então inserir. Para ficar um pouco diferente do gráfico de linhas, eu vou utilizar agora um gráfico de colunas, que também nos permite ver as quantidades. Botão direito, recortar, gráficos, vou clicar aqui embaixo, botão direito e colar. Esse eu vou puxar mais ou menos até aqui, um pouquinho para baixo e pronto. Com esse gráfico de colunas, dá para a gente fazer alguns layouts diferentes. Vou clicar nesse gráfico de colunas, e então design, adicionar elemento, rótulos de dados,
extremidade externa, porque assim consegue me mostrar o valor aqui na parte de cima. Calma que vai melhorar. Análise, rótulos, ocultar tudo, para deixar o gráfico um pouquinho com menos informações. E além disso, design, adicionar elemento, legenda, parte inferior. Pronto. Agora eu posso clicar nesses valores da esquerda, delete, clicar na linha do fundo e também remover. Qualquer coisa dá até para a gente aumentar mais um pouquinho para a direita. Ou já vamos aproveitar e aumentar de vez esse gráfico aqui para a direita, né? Aí, pronto. Como a gente tem mais uma aba aqui, a gente pode aproveitar ela para fazer mais gráficos, enfim. Então, novamente, a gente tem compra e venda, porém agora em quantidade. Dessa forma, deixa eu clicar na coluna azul, botão direito, formatar série de dados. Vou começar aqui do começo mesmo, ó, opções de série, e largura do espaçamento eu vou diminuir, puxando para a esquerda, porque dessa forma eu consigo deixar as colunas mais espessas e fica mais fácil de visualizar. Também posso adicionar aqui uma sombra, igual a gente aprendeu. Posso pegar aqui uma corzinha azul ó, no preenchimento e escolher o mesmo azul que eu usei anteriormente. Agora vamos clicar aqui ó, na coluna laranja e deixar uma cor vermelha, né? Pronto. Efeitos, sombra, e é isso aí. Posso fechar. Agora clicando nesses números aqui de cima, eu vou aumentar eles um pouco, ó, para ficar mais fácil de visualizar as informações. Pronto. Tá vendo que tem alguns números que ficam muito perto, quase saindo para fora do gráfico? A gente pode resolver esse problema de várias maneiras. Mas antes, deixa eu adicionar aqui um título nesse gráfico. Vou clicar nele, design, adicionar elementos, título, acima do gráfico. Vou também colocar um título para esse gráfico de linhas, ó. Pronto. Esse gráfico de linhas, ele me mostra o valor, né? Valor total, vendas versus compras. E esse daqui de baixo, ele vai me mostrar o quê? Quantidade total, compras versus vendas. Legal, então coloquei aqui título para os dois gráficos. Esse meu gráfico de baixo, eu posso clicar nele, e então, design, adicionar elemento, linhas de grade, vertical principal. Porque assim eu consigo ter um pequeno espaçamento de uma categoria com outra. Esse gráfico aqui também, eu estou percebendo que uma coluna está muito próxima da outra, está tudo próximo. Fica um pouco difícil de eu saber o que representa cada coisa, né? Até porque aqui embaixo a gente tem a data. Então eu sei que esse primeiro conjunto é de uma data, esse é de outro, etc. Mas eu queria juntar um pouquinho mais os gráficos que representam a mesma categoria, a mesma data. Para isso eu vou clicar na coluna azul, por exemplo, com o botão direito do mouse, e então formatar série de dados. Aqui na sobreposição de séries, eu vou aumentar, para deixar um pouquinho mais próximo do outro, ó, deixar em 0%. E talvez a largura do espaçamento, eu vou aumentar um pouquinho também. Pronto, posso fechar. E é isso aí, agora eu acho que ficou um pouco mais fácil de visualizar as informações. E não se esqueça, se você clicar aqui em cima no exibir, você pode ocultar as linhas de grade para ter um visual um pouco melhor dos gráficos. E todo gráfico que você estiver fazendo, você pode clicar no gráfico em si para selecionar ele por completo, botão direito, formatar a área do gráfico e também aplicar aqui um efeito de sombra, além de colocar, por exemplo, uma borda para aumentar um pouco a visibilidade do gráfico aí que você colocou na tela. Olha a diferença de visibilidade desse daqui, de destaque, para esse daqui que está sem borda e sem sombra. E agora, voltando nas tabelas, faltou fazer a comparação de compra e venda por produto que a gente tem. E para isso, pessoal, eu posso deixar esses gráficos aqui mesmo nas comparações. Então, voltando aqui nas tabelas, vou clicar aqui no primeiro gráfico, na primeira tabela, desculpa, e então inserir. Vou pegar agora um gráfico de barras. Por que gráfico de barras? Porque ele consegue organizar bem as informações quando temos vários itens que acabam talvez crescendo para baixo, enfim. A gente tem várias linhas de informação, você concorda? Fica legal visualizar no gráfico de barras. Mas, professor, aqui a gente também tem várias informações em linhas, datas. Eu sei, mas uma data no Excel dá a entender que é uma linha do tempo, algo que vai diminuindo ou aumentando, certo? É uma variação ao decorrer do tempo. E sempre que isso acontece, é legal utilizar gráfico de colunas ou gráfico de linhas, ou de áreas. O de barra não fica tão interessante fazer isso. Você pode fazer um teste, colocar um gráfico de barras aqui e ver se fica simples de se fazer análise utilizando barras quando você tem datas, tá bom?
Mas enfim, esse daqui é o primeiro gráfico. Botão direito recortar. Venho nas comparações. Clico aqui em cima, botão direito colar. Deixa eu aumentar ele aqui um pouco, para ficar mais fácil de ver. É isso aí. Volto nos gráficos. Tabelas, na verdade. E vamos inserir um gráfico para a última tabela. Inserir. Vou pegar aqui um gráfico de barras. Botão direito recortar, venho nas comparações. E colo ele aqui, um do lado do outro. Joga ele um pouquinho para baixo. Puxa ele um pouquinho aqui para dentro. E agora que a gente tem esses dois gráficos de barras, podemos fazer os ajustes neles, né? Igual a gente aprendeu anteriormente. Botão direito em cima do gráfico, formatar área, e então vou colocar aqui uma borda, vou colocar um efeito de sombra. Além disso, eu vou clicar aqui em cima em análise, ocultar os botões de campo, para remover as informações que não são importantes. Essa legenda, pessoal, talvez eu possa deixar ela na parte superior do gráfico. Mas calma lá, vamos deletar esses números aqui de baixo, essa linha de fundo. Agora, clicando aqui em cima em Design, eu vou ativar Adicionar elemento, título do gráfico acima. Vou também ativar a legenda na parte superior. E vou ativar também, por fim, rótulos de dados na extremidade externa. Legal, é isso aí. Aqui os valores ficaram um pouco grandes demais, ó. Tá quase saindo para fora do gráfico. Então você pode clicar dentro da área do gráfico, ó, e vai abrir esse novo retângulo. Neste novo retângulo vai ter essa bolinha do meio. Você vai clicar e arrastá-la para dentro, ó, porque assim você cria mais espaço no seu gráfico e dá para visualizar melhor os valores. Bom, deixa eu puxar um pouquinho esse gráfico aqui para baixo. Pronto. Além disso, eu vou clicar Venda. A gente está mantendo venda, né, pessoal, com a cor vermelha. Então deixa eu clicar na barrinha laranja, botão direito, formatar série de dados. Vou colocar aqui uma sombra. Aqui nas opções de série, eu posso também diminuir um pouquinho a largura do espaçamento, para tanto deixar o gráfico um pouquinho mais espesso ou menos, né, para facilitar a visualização. E agora na caixinha de cores eu vou colocar preenchimento, vermelho. E essa barrinha azul eu vou fazer a mesma coisa, eu clico nela, coloco a corzinha azul que a gente está utilizando, coloco aqui uma sombra, e talvez aqui, ó, em opções de série, sobreposição, vou deixar um valor um pouquinho negativo. Só para dar uma separada, né, entre um gráfico e outro. Talvez menos 15. Acho que ficou bom. E agora, aqui novamente em Design, adicionar elemento, linhas de grade, vou colocar a horizontal principal. Só para poder dividir uma categoria da outra. Com certeza você pode utilizar cores diferentes para esses gráficos aqui. Comparação de produtos. Compra e venda. Você pode usar cores, layouts, visuais diferentes, tá bom? E aí você vai ajustando conforme o seu gosto e a sua necessidade. Esse gráfico aqui da direita, eu vou dar um pause no vídeo e vou formatar ele da mesma cor que eu fiz anteriormente, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar. Ah, lembrando, os números você pode dar uma aumentada também, para ficar mais fácil aí a visualização destes valores. Porque se deixar do jeito que está, fica um pouquinho difícil de visualizar. Pronto, pessoal, finalizei aqui os dois gráficos. Aqui em gráficos também a gente tem mais dois. E em tabelas a gente tem as tabelas. Então dessa forma que a gente consegue criar gráficos visuais no Excel de modo simples. É claro que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é isso mesmo. Você viu que é simples, não é nada complexo. É só a gente tendo criatividade e deixando os gráficos conforme o nosso gosto pessoal. Certo? Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque o seu comentário, sua sugestão pode se transformar num vídeo 100% gratuito. Beleza? Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.